Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Desta feita agora, vamos falar um pouquinho da revista da editora CPAD. Está iniciando aí o quarto trimestre e esse trimestre está para lá de bom, porque está falando da pessoa de Paulo. E o título aí é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo Gentios para a Igreja de Cristo. E tem muitas lições para lá de abençoadas para a gente aí dentro deste tema importantíssimo, que é o assunto relacionado àquele que é conhecido como o apóstolo gentios, o grande apóstolo gentios, o apóstolo Paulo. E a lição 1 traz o título aí, o mundo do apóstolo Paulo. Vamos entender mais sobre esse ponto? Já de cara, nosso textuário está em Atos 9,15 e diz, disse-lhes, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A verdade prática nos diz, segundo a sua soberana vontade, Deus usa circunstâncias para fazer uma grande obra. Então a gente vai tentar, dentro desse ponto, entender isso aí. A leitura bíblica em classe, amados, está em Atos 26, verso 1 ao 7. Já a introdução nos diz aí. O assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Então, para começar, está mais claro aí, a vida, o ministério de Paulo é o tema desse trimestre. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Então a gente vai olhar para o mundo a fim de tentar entender não só a mente, mas principalmente a ação do Espírito Santo de Deus na vida do apóstolo Paulo. Por isso o texto áureo desta lição apresenta Paulo como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Então a gente já vê que inicialmente, antes que Paulo tivesse noção disso, antes que Paulo soubesse, Jesus já o havia chamado e chamando, preparado para levar a palavra aos gentios. Fazia parte da missão de Paulo, levar a gloriosa palavra de Deus aos gentios. E é sobre isso que a gente vai tentar falar dentro dessa lição. Vamos lá, então. O mundo de Paulo no Império Romano. Para começar, entendendo a origem de Paulo. Então, quando o assunto é Paulo, a gente precisa entender uma coisa. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo. Então, existem muitos livros, tá? Muitas fontes, muitas questões ligadas aí a possíveis histórias relacionadas ao nascimento de Paulo, o ano, essa datação, mas a verdade é que a gente, de fonte segura, temos poucas, bem poucas. Então, fora o que a Bíblia já apresenta, a gente não tem tanta coisa assim. Existem muitas fontes especulativas acerca de Paulo, mas nada que nos dê tanta certeza, nada que é tão confiável assim. Sabes que é natural de Tarso, a Bíblia fala isso e Paulo relata isso na Bíblia. Capital da Cilícia, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento não temos data precisa. Então, outra coisa que é importante, que ano Paulo nasceu? Ou seja, quantos anos Paulo tinha, morreu com quantos anos? A gente não tem certeza, porque a gente parte, é claro, de fontes que talvez possam trazer alguma coisa, mas são fontes especulativas, fontes extra-bíblicas. Talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Dessa forma, quando o nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia, e eu repito, poderia, isso não é certo, tá? Não pregue, não ensine, não dê certeza a algo que nem mesmo os pesquisadores, os teólogos que trouxeram essa dita fonte também têm certeza. Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade, tá? Há quem pense, há quem ensine assim. Então, o que a gente já passa para entender? A origem desse homem que nós compreendemos, tá? Pelo menos no que tange a questões relacionadas àquilo que a Bíblia não traz, a gente também não tem tanta certeza. Somente, e por isso ficaremos com aquilo que a Bíblia nos dá. Já visto o fato de que existem muitos livros, muitas fontes, mas a dificuldade não é ler, não é absorver essas fontes, mas sim comprovar a sua veracidade. Esse aí é o problema. Então, continuando, vamos lá. A geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Então, quem comandava o mundo naquele tempo? O Império Romano. Então, a Roma comandava não só a Palestina, como praticamente o mundo. O império mais, o maior e mais forte império naquele momento era o Império Romano. Então, Roma já havia espalhado lá seu poder, já por todo o mundo da época. Então, naquele tempo em que Deus levanta Paulo, quem estava dominando o mundo quanto ao império era o Império Romano. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do evangelho no império. Então, embora o Império Romano tivesse dominando o mundo, isso não significa dizer que o céu estivesse dominado pelo império e que Deus estivesse preso a essas circunstâncias para que não pudesse operar, para que não pudesse trabalhar. Então, tudo isso a gente passa a ver, já passa a ver com outros olhos. Aqui no mundo, por alguns caos, prova, o Império Romano dominando, a Palestina subjugada, os vassalos dos romanos, do imperador,
e todo o seu exército, mas no céu a visão era outra. Deus preparando o mundo para que o evangelho fosse pregado. Então a gente precisa entender, olhar dessa forma. Tá? Isso é maravilhoso. Então nós muitas vezes podemos ter uma visão, um pensamento, quando na verdade aquilo pode ser um agir de Deus. E lembremos do que Jesus disse, né, lá aos apóstolos, João 13:7, o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Então, para quem lá vivia, perseguição, prova, derrota, a visão que se tinha era essa, não havia mais solução. Quando na verdade era Deus preparando o mundo, não os judeus só, não só a nação de Israel, mas o mundo para a chegada do Messias, ok? E após isso aí, essa questão, dentro dessa preparação, o mundo, Deus agora também fazendo se valer do mundo da época, do Império Romano e questões do tipo, as estradas, todos os processos, para que o Evangelho fosse anunciado, centralizando ali para que dali o Evangelho fosse pregado. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades. Outra coisa que é importante, a gente passa para falar da questão de Paulo, a gente passa a entender que Paulo não ficou preso às limitações da época. Há pessoas que acham que para evangelizar é necessário hoje que se tenha jato, avião, essa dita praticidade. Eu só conseguiria acesso a lugares se eu tiver X transporte. Eu me lembro bem de algo que aconteceu comigo uma certa feita, de um amigo meu, né, que me disse, rapaz, Aquino, você e sua esposa, né, vocês aí saem, pregam a palavra, e vocês só andam de ônibus. Eu falei, realmente eu não tenho habilitação, não tenho veículo algum, e não poderia ter, porque Deus não quer que ninguém sem habilitação dirija, nada, e eu simplesmente disse, não tenho veículo nem habilitação, não dirijo. Ele falou, mas rapaz, eu também, ele disse para mim, eu tenho habilitação, mas não tenho carro, e o dia que eu tiver um carro eu vou fazer a obra. Não faço porque eu não vou ficar andando de ônibus por aí com minha família, então o dia ele me disse, o dia que tivesse um carro faria a obra. Já conseguiu, eu acho que ele está no segundo carro e eu não vi ele fazer obra nenhuma até hoje. Não prega nem na casa dele. Então, infelizmente, gente, o ponto a entender é o seguinte, não são os meios de transporte, não são as coisas que estão ao nosso redor que vão ditar, tá, o grau, a intenção, a proporção do evangelho ou da maneira que pregamos ele. O ponto é que o que vai valer é muitas vezes a nossa disposição, de servir, a nossa disposição de obedecer o chamado de Deus. Paulo entendeu a pressa, a necessidade, traçou metas e a partir dali Paulo foi seguindo e apregoando o evangelho. Paulo se fez valer de tudo quanto tinha na época. Isso é importante, tá? Nós façamos isso. Se der para ir de carro, vamos. Se não der, vamos de ônibus. Se não der de ônibus, vamos de bicicleta. Se não der de bicicleta, vamos a pé. O negócio é chegarmos lá. Vamos pegar uma sequência maior aqui. Se não der para ir de avião, vamos de carro. Se não der para ir de carro, vamos de ônibus. Se não der para ir de ônibus, vamos de bicicleta, de moto. Se não der para ir de moto, vamos de bicicleta. Se não der para ir de bicicleta, Viação Canela. O importante é pregar, o importante é fazer. E Paulo nos dá um grande exemplo quanto a isso. Assim, a geografia... Deixa eu continuar aqui, né? Pelo via marítima nas quais sofreu. Assim, a geografia, sim, do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Isso é importante. Entender que todo aquele espaço geográfico... o que Paulo fazia quando o assunto era questão geográfica? Paulo ia nas grandes metrópoles, nos grandes centros. Paulo pregava e evangelizava nos grandes centros a fim de que a mensagem entregue, né, de Deus por Paulo nos grandes centros fosse levada às outras províncias. Olha que coisa maravilhosa. Então Paulo se fazia valer dessa estratégia tão abençoada de missões. Por isso devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Então o ponto importante é, gente, isso aqui nos faz pensar o seguinte, que conclusão eu chego com isso, inicialmente falando? Eu poderia dizer que Paulo olhou para pessoas, olhou. Eu poderia dizer que Paulo olhou para as almas, sim, olhou. Mas eu também poderia dizer que Paulo olhou para o mundo. Porque se nós fizermos uma análise hoje e olharmos para algumas pessoas, a gente nem prega. Sinceramente, se você olha, tem pessoas que se você olhar para algumas pessoas hoje, você acaba tendo o comportamento de Jonas. Por que Jonas não foi pregar? Jonas não olhou para a cidade de Nínive. Jonas não olhou para a Síria, Jonas olhou para o povo, para o comportamento.
Povo cruel, povo ferrenho, povo perseguidor, povo que maltratava, até mesmo o povo dele ali, a saber, Israel, o povo de Deus. Esse olhar de Jonas para as pessoas, para o comportamento das pessoas, fechou os olhos dele para o real sentido da coisa. Qual é? Almas, vidas salvas, glorificação do nome do Senhor. Então, se você olhar para alguns grupos aí ligados a grupos militantes, LGBT e outros mais, você nem prega. Esse grupo escarnece da gente, esse grupo fala mal, esse grupo... Alguns chegam até a dizer, alguns dizem, tá? Não é o meu pensamento, mas alguns dizem que morra, que vá para o inferno, se é isso que quer, não decidiu escolher isso. Isso é quando nós estamos olhando só para as pessoas, mas a geografia do mundo aqui, a visão de Paulo, Paulo olhou para o mundo, Paulo olhou para aquele mundo, viu um mundo em trevas, e pecado e derrota, e disse, eu preciso fazer alguma coisa, Jesus está me chamando para fazer, e eu estou disposto a ir até o fim, até as últimas consequências. Lembra quando Paulo, retornando lá dessas viagens todas, estava na casa de Filipe, lá em Cesareia? Naquele momento ali, Ágabo, o profeta, tomou a cinta de Paulo, se enrolou todinho, e disse, olha, assim farão ao dono dessa cinta, o prenderão, levarão os malfeitores. Paulo disse, eu estou pronto, não só a ser preso, mas a morrer, se preciso for, para o evangelho. Então Paulo olhou para o mundo. Então você que está aí me ouvindo agora, preparando a sua lição para dar aula, professor, não sei, aluno, estudando essa lição, para de olhar só para as pessoas em si. Mas o que vão ser salvos são as pessoas, não é isso, Fernando Aquino? Não estou entendendo onde você quer chegar. Mas quando eu digo pessoas, o comportamento, a aceitação das pessoas. Se você olhar, você vai querer pregar para quem parar para te ouvir. E a visão não é essa. Paulo, falando a Timóteo, diz, prega. Prega a tempo e a fora de tempo. Quer ouça, quer não, pregue. Esse é o ponto. O semeador saiu a semear. Olha os terrenos, gente. Pedregoso, espinhoso, à beira do caminho, mas ainda assim, uma hora a semente achou a terra fértil. Então pregue. Olhe para o mundo. Olhe para as nações em guerra, em treva, em luta, em prova. Não olha só para o fato de estarem perseguindo os cristãos, porque aí te desanima, você perde a vontade de ir, tem medo de morrer e perde a vontade de ir. Mas olha para a necessidade. Esse mundo precisa de Deus, esse mundo precisa de Jesus, esse mundo precisa do Espírito Santo. Paulo olhou para aquele mundo da época, império, idolatria, mas viu, olhando para o mundo, Paulo teve essa abertura de ver ruas, becos, valadas, vielas, mares, portos marítimos, lugares onde ele podia se fazer valer dos mesmos para levar o evangelho. Isso é o maravilhoso. Não olhe para a perseguição, olhe para o mundo da nossa época. Então, assim como Paulo teve um mundo lá para ele pregar, nós temos esse mundo hoje. Tá? E você, Paulo, que me ouve, o que você tem feito para esse mundo? No fim, né, a gente tem que pensar nessas oportunidades. Então, Deus está dando oportunidade muita para a gente evangelizar. Muitos só não estão evangelizando. Continuando aqui, Paulo chamado para os gentios. Deus separou Paulo e o chamou para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Então, vamos lá. Paulo é separado, Paulo é chamado. Que maravilha. Então, vamos pegar uma sequência aqui. Deus separa, chama. O correto seria Deus chama, separa, mas vamos pegar uma sequência aqui, só para não me perder. Voltando aqui, peço perdão. Então, nessa sequência daqui, Deus separou Paulo. Antes do chamado, Paulo já estava separado por Deus para o que faria. Aí Deus chama, tete a tete, fala com ele. E o chama para quê? Para levar o nome de Jesus. Isso que é maravilhoso. Paulo sabe que a missão dele agora é levar o nome de Jesus. E por isso é que Jesus disse que ele é um vaso, ele é para mim, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. E você sabe, né, de repente, para quem não sabia, pode ser novidade, mas naquele tempo era comum esconder ou guardarem nas casas coisas valiosas dentro dos vasos. Então as coisas mais valiosas que tinha em casa, diamante, joia, alguma coisa, era guardado dentro de vaso. Então aqui você vê aquele vaso muitas vezes feio, grosseiro, acabamento, mas dentro dele tinha algo precioso, valiosíssimo. Então esse é o ponto. Paulo é esse vaso. Nós somos esse vaso. Tá? Grosseiro, vaso, mas dentro de nós há o Evangelho, a Cristo, ao Espírito Santo, ao Pai, a Deus, a palavra de Deus em nós. Isso é maravilhoso. E Paulo foi como um vaso escolhido para levar a palavra. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Então, para começar, né? Se a gente faz uma análise, gente, por diversas vezes Jesus falou para que eles não fossem ainda aos samaritanos, mas um dia, chegou esse dia, em que Cristo disse, lembra que ele disse, não passei pelas aldeias dos samaritanos,
Inicialmente foi isso, mas chegou um dia que ele disse, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. E confins da terra não compreende aí o judeu só, ainda que seja da diáspora, espalhado pelo mundo, mas o gentio, geral. Isso que é maravilhoso. O fato é que eles inicialmente, eles custaram um pouco, eles meio que até acabaram retardando, demorando, atrasando algumas coisas, tá? Embora Deus tenha todo o controle. Mas o fato é que parece-nos, lendo a Bíblia, que os apóstolos estavam ainda meio ligados, meio presos à questão do judaísmo. Meio preso ao povo dele, essa questão ligada à nação ainda. Mas, nesse momento, Paulo é convocado para ser o apóstolo entre os gentios, lá no meio dos gentios. Isso é maravilhoso. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para o ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Então, assim como para algumas pessoas, né, a gente vê como os judeus tinham essa facilidade, ainda que seja complicada, mas eles meio que tinham eu diria, essa queda, essa inclinação, melhor dizendo, para pregar entre os demais judeus, os irmãos. Paulo precisou, é claro, sendo um judeu, deslocar-se a pregar aos gentios. Falei, a coisa ficou mais complexa. Eu vou falar um pouquinho sobre esse ponto agora. E o importante aqui para nós é entender que Jesus também nos chama. Tá? Ele nos dá um ministério. Ainda que a gente tenha esse péssimo defeito de querer escolher os lugares onde a gente vai pregar, e a maioria escolhe. Vou pregar num lugar mais calmo, tranquilo, onde me ouçam. Mas existem lugares que, quer sejam difíceis de entrar, quer sejam complicados, quer sejam cercados ou rodeados ou repleto, tá, de pessoas com má índole, pessoas perigosas, até pôr em risco a nossa vida, países onde o evangelho não pode entrar ou não é permitido entrar, ainda assim Deus levanta pessoas. A gente precisa entender nesse ponto para onde, para que Deus está nos chamando, qual é o ministério específico. Então, o que vai fazer a gente entender isso aí? Paulo teve essa sensibilidade para entender. Por isso é que Paulo se inclinou mais para esse processo, mais para os gentios. Isso é maravilhoso. Paulo inclinou mais para os gentios porque ele entendeu que Deus realmente o chamou. Ele havia sido chamado para isso e não dava para correr, não tinha como fugir. E Paulo realmente queria. Ele abraçou isso, ele entendeu isso e realmente abraçou esse ponto. Então, eu concluo essa parte, esse primeiro tópico, dizendo o seguinte: nós precisamos identificar que tipo de chamado Deus nos deu. E onde vai acontecer essa identificação? Quando nós formos, sim, realmente sensíveis à voz de Deus, entendemos realmente o que Deus nos quer dizer, tá? Para que região, para que área, ou para que localidade, ou para que circunstância ou situação Deus tem te chamado. Seja sensível à voz de Deus, entenda isso e cumpra para ontem o seu chamado em nome de Jesus. Segundo tópico, o mundo cultural de Paulo. Vamos lá. A língua mundial daqueles dias era o grego. Então já vai entender outro ponto aqui. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Então, a gente sabe que o povo lá, a saber, Israel, falavam inicialmente o hebraico. Após o cativeiro, que se deu em primeira instância lá, 600, cativeiro do sul, né, para ser mais exato, o cativeiro do norte foi 722. 3 anos antes, Salmanásio V já tinha cercado, depois Sargão II vem e leva o povo cativo, as 10 tribos, põe lá 5 povos estrangeiros lá e faz aquela mescla, dali sai o samaritano, mas o ponto é que no sul, 605 aproximado a.C., 597 a.C., 586, 3 levas a esse cativeiro. E quando eles já voltam falando a língua que aprenderam a falar no cativeiro, o aramaico. Então, eles saem de Judá falando hebraico, retornam para Judá falando aramaico, e o hebraico continua sendo uma língua mais ligada a culto, ligada mais a documentos, ligada mais a Torá, propriamente dito. Então eram línguas nativas. Então o hebraico e o aramaico eram as línguas faladas lá por eles. Sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné. A gente sabe o seguinte, que Roma, sim, dominava, sim, o latim, língua comum falada, mas algo que perdurou, algo que permaneceu durante o Império Romano também foi o uso da língua grega, do idioma grego. A gente sabe que esse idioma grego ele entra no mundo, ele passa a existir de maneira mais ampla no mundo, na chamada helenização, feita por Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, como era conhecido também. E o interessante é que essa língua continua, perdura. Os povos conquistados por ele, por Alexandre o Grande, aprendiam, né, eram ensinados a falar ali a língua, o grego, e eles helenizados em falar o grego. E a gente sabe que os romanos permaneceram com isso. Mais uma porta, mais um instrumento de Deus. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, e o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico.
Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra de evangelização. O que a gente precisa entender aqui, gente? Qual é a língua mundial? Pensa no inglês hoje, era o grego naquele tempo. A língua, embora cada um tivesse sua língua materna, sua língua nativa, mas se falava de maneira comercial e até mesmo de outras formas o grego. Então era comum se falar o grego. Então o que a gente percebe é que o grego... O que está acontecendo aqui? Deus está colocando, Deus está empurrando o mundo para uma língua, trazendo essa língua para ser uma língua quase que universal, a fim de que através dessa língua o evangelho fosse anunciado. Então a preparação, então o uso do grego foi providencial da parte de Deus para que o evangelho pudesse chegar às demais nações. Coisa essa que se fosse no hebraico e no aramaico seria bem mais difícil. Já visto o fato que precisaria de intérprete, tradutor e coisas mais. Então o grego, como era comum, o evangelho foi escrito. Então, o Novo Testamento, gente, foi escrito no grego koiné. Há quem diga sim que o livro, o evangelho segundo escreveu Mateus, foi escrito em aramaico e posteriormente traduzido para o grego, mas o ponto é sim que nós compreendemos, embora a gente não tenha esse documento dito aramaico, mas o ponto é que Deus te fez valer, fez com que uma língua tornasse universal a fim de que essa língua pudesse ser usada para que a palavra chegasse. Isso é interessante. E Paulo realmente e os demais apóstolos escreveram o Novo Testamento lá no grego. E Paulo falava e escrevia fluentemente, às vezes o fato dele ser da Cilícia, isso é importante. Aqui é possível refletir. Por que é interessante refletir aqui? O fato de que, para nós hoje, uma aplicação, né, nós faríamos aqui. Gente, embora a gente fale, amém, a língua, nossa língua nativa, sabe, o português, também seria muito bom, seria importantíssimo para nós fazermos, embora a gente já faça curso na área de missões, né, quem faça curso de missiologia, estude, mas seria bom também aprender um novo idioma, um outro idioma, a fim de que isso facilitaria lá a evangelização, tá? Isso é para lá de importante. Então, o ponto legal nisso aqui é entender isso aqui, que Deus preparou uma ocasião onde uma língua fosse falada em todo mundo da época, a fim de que com essa língua o evangelho chegasse. Então a gente viu lá, questão geográfica, as estradas, tudo estava ligado ao Império Romano. Do Império Romano, da sede de Roma, você tinha acesso ao mundo da época. Então, preparou um ambiente, uma nação dominando todas e ali, a partir dali a palavra chegando. Uma língua falada por todos, uma língua universal, nesse caso o grego, também enviada, usada para que através dessa língua a palavra de Deus chegasse. Então é Deus trabalhando aí de forma tremenda. O mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitasse os deuses do Império. Então, se um povo conquistado, um povo vassalo de Roma, não se levantasse contra o Império, né, ali cultuasse, adorasse seus ditos deuses, tivesse seu culto à liturgia, eles até, por assim dizer, permitiam, tá? Desde que aquilo não ferisse, não infligisse nada que fosse ligado aos cultos lá, aos cultos do Império, aos cultos, aos deuses lá ligados ao panteão romano. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que, de maneira inteligente, guarde isso, evangelizemos o mundo, nos termos do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. Então, o que Paulo fez no Areópago de Atenas? Paulo entrou ali, viu uma série de templos construídos, um desses templos era o Deus desconhecido, e Paulo não se fez valer do templo que era... É claro que ninguém fez aquele... Guarde isso, você que prega isso, você não pode estar muitas vezes pensando que quem fez aquele templo ao Deus desconhecido estava fazendo aquele templo para adorar o Deus de Israel, o Deus criador, o Deus que você adora, não. Fizeram templo de diversos deuses e pensaram, vai que tem um Deus aí que a gente não conhece. Um Deus que, então, com medo de blasfemar ou de ir contra um Deus poderoso, eles simplesmente colocaram esse nome, ao Deus desconhecido, ou seja, um Deus que eles não conheciam. Então já está muito claro isso. E Paulo mostra para eles que esse Deus que eles desconheciam, na verdade, era o Deus Todo-Poderoso, que os demais não eram, ou não havia nenhum Deus a não ser ele, e esse Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. Então, esse é o ponto importante. Essa é a realidade. Então, o que Paulo fez ali? Paulo trouxe para eles uma resposta baseada na dúvida, baseada na incerteza, tomando por base também, é claro, esse desejo, essa religião toda, né? Paulo falou, vejo que vós sois religiosos. Então, Paulo se aproveitou disso. Esse desejo que eles tinham de conhecer a verdade, buscar entender mais, de buscar o entendimento,
Paulo se fez valer disso para poder, através daí e a partir daí, pregar a palavra. Que a gente faça isso. Há muitas pessoas criticando o evangelho, pessoas contrárias à fé, há muitos, mas também há muitas pessoas desejosas, né, ansiosas para conhecer, buscando conhecer de Deus. E compete a nós fazermos o que Paulo fez, aprender isso. Ainda que haja culturas diferentes, nós precisamos entrar aí, não aderindo a essas culturas, mas mostrando a essas pessoas que Deus é o Senhor. Amém? Continuando, a influência da filosofia grega. Nesse mundo religioso havia influência filosófica grega. Então, quando o assunto é filosofia, a gente entende que lá sim, na Grécia, perceba uma coisa, Roma é quem domina, mas a filosofia grega ainda é muito presente. Então a cultura, a filosofia, né, essas questões ligadas aí à construção das estruturas, grandes estruturas, tudo isso aí estava ligado também à Grécia. Então Roma aderiu, Roma também extraiu isso para si. Lá estavam os grandes pensadores, os grandes filósofos. Os líderes da igreja da época tiveram que refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Então, por haver muita filosofia naquele tempo, é claro, essa influência acabou chegando à igreja. Essa influência do gnosticismo, né, essa influência de muitas seitas naquele período, naquele tempo ali, acabaram chegando. Então isso fez com que a igreja tivesse que buscar a ação e a ajuda do Espírito Santo para vencer esses tipos de doutrinas pecaminosas, tipos de doutrinas aí do diabo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. Então, o que a gente aprende com isso aqui? Muitas pessoas hoje estão influenciadas, né, por vãs filosofias, ensinamentos, ideologias, há muitos. E como é que a gente lida com isso? Debatendo, sempre, criticando, nem sempre. A melhor maneira de lidar com isso é nos munindo, nos municiando da palavra de Deus, da fé, da oração. Há muitos dentre nós que às vezes acabam não vigiando, vão para lá achando que ganharão, que vão debaterão e acabam ficando lá, são tomados de assalto por esse tipo de ideologia. Acabam se bandeando para o lado de lá. Então, o ponto principal é isso aqui, é fazer como Paulo e os demais fizeram. É buscar mais de Deus, é se fortalecer, se encher de Deus e tomar um grande cuidado com essas influências ligadas aí a essas ideologias. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar as razões da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. Então a gente precisa, a cada dia mais, analisando essas filosofias, analisando essas ideologias que a gente vê ao nosso redor, a gente precisa sempre buscar entender a forma como eles agem para que a gente, buscando na palavra uma defesa, também possa contra-atacar. Isso é maravilhoso. E sempre, como diz a palavra, estáis sempre pronto a responder com mansidão, é o que Pedro disse. Só que eu gosto muito disso, estáis sempre prontos. Isso que é maravilhoso. A responder com mansidão, amém, mas estáis sempre prontos. Então a gente precisa se fortalecer. Então, Paulo viu lá, e os apóstolos viram toda essa influência que a cultura grega tinha, os filósofos gregos tinham uma grande influência, e essa influência acabou entrando até mesmo no seio da igreja e contaminando a muitos. E como é que eles venceram isso? Se enchendo de Deus. Paulo também conhecia um pouco sobre isso, já visto o fato de que Paulo morou na Cilícia, um lugar onde havia por ali ao redor muitas bibliotecas. Paulo passou também a estudar e conhecer um pouco dessa linha filosófica, né? Há quem diga aí religiões de mistério e coisas mais do tipo. Mas o mais importante é isso aí. Para nós é nos fortalecermos, tá? Estarmos sempre prontos. Terceiro e último tópico, o mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu. E isso é importante. Então, olha que coisa interessante. Qual era a origem de Paulo? Paulo disse em Atos, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Gente, judeu, judaísmo, é algo que para nós hoje é até cultural. Judaísmo, para alguns, pode ser tido até como uma questão religiosa, questão de fé, mas é algo também cultural. Então, para nós, a gente olha, a gente admira, a gente ora, intercede pelos judeus, mas em nada nos valerá tornarmos judeus, né? Transformarmos nossas igrejas em sinagogas, fazemos a techuvá, o retorno, voltar, como se isso fosse realmente nos aproximar de Deus, tá?
Mas a questão é que Paulo, ele reconhece suas origens, ele sabe quem é. Esse que é o ponto aqui. Ó. Nós precisamos saber hoje quem somos. Quem somos nós diante de Deus? Ele falava em hebraico para aquela plateia quando todos esperavam que falasse apenas em grego. Então Paulo está diante de seus patrícios, ainda que o acusando, ainda que tentando contra a vida dele. Paulo mostrando num ato ali, tá? Paulo mostra que ele era judeu e ele fala com seus irmãos na língua mater, na língua falada por seus irmãos. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus, tá? Paulo, cristão, servo de Cristo, salvo em Cristo, pregador do evangelho, mas reconhecia que havia nascido judeu, tá? Isso é maravilhoso. Então a gente precisa saber quem nós somos. Isso é mais. Há pessoas que diante de cada público é de um jeito. Vai para um lugar e fala de um jeito, vai numa igreja tradicional e fala mal da igreja pentecostal, vai na igreja pentecostal e fala mal da tradicional. Pessoas que não têm identidade. Paulo tinha identidade, tem a sua identidade diante de Deus. Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo. Isso aqui é a questão religiosa de Paulo, tá? Não vamos fugir disso. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram ao 8 dias de nascido. Então Paulo era circuncidado, ele fala isso, circuncidado. Lembrando que a circuncisão, a referência a ela, que é base, Gênesis 17, quando Deus dá a circuncisão como mandamento lá para Abraão. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Então, outra coisa que é interessantíssima. Paulo diz que era circuncidado judeu e ainda identifica sua tribo. Okay? Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia a todas as regras da lei requeridas especialmente pelos fariseus. Outra coisa importante, gente. Paulo, ele sabia de onde tinha vindo, reconhecia que era judeu, sabia. Paulo não estava traindo o judaísmo, Paulo estava agora abraçando a fé em Cristo e mostrando a judeus que a fé é, sim, o firme fundamento. Mostrando a judeus, sim, que a fé é... Não estou dizendo com isso que Paulo tem escrito a Epístola aos Hebreus, tá? Porque eu usei essa referência. Mas Paulo está mostrando, sim, que o segredo é a fé, que a justificação é pela fé, que a vitória é pela fé, que a unção, a salvação é pela fé. Embora ele fosse judeu, ainda houvesse... Paulo não estava negando suas origens, mas estava dizendo, mostrando a eles que não eram essas origens que lhes serviriam ou lhes dariam, tá, o que eles queriam quanto à salvação, mas sim a fé em Cristo Jesus, que os justificaria. Por fim, nós temos aí o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentil. Então, quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentil. Há quem pense, né, quem ensine, ou até quem acredite que a questão é, por que Deus levou Paulo a lugares que não levou Pedro, pela bagagem que Paulo tinha? A gente até pode pensar assim. Mas o mais importante disso tudo, gente, é o fato de que Paulo, o que me leva a pensar, né, eu concluo aqui já, chegando à conclusão, eu penso aqui nesse terceiro subtópico, que não foi só o fato de Paulo saber o grego, nascer próximo, dentro de território gentílico. Eu acredito que não seria somente isso que levaria Deus a chamar. Mas simplesmente o fato de que Paulo era alguém que entendia que quando Deus chamou para pregar os gentios, ele não poderia estar preso ainda à questão judaica. Você lembra de Pedro? Ambos tiveram experiências maravilhosas. Eu queria fazer com você aqui, aluno, professor, um paralelo entre as duas experiências. Vamos pegar Paulo e Pedro. Pedro foi chamado a pregar aos gentios. Quem? Na casa de Cornélio. Mas olha a dureza um pouco ainda. Pedro ainda estava meio receoso. Foi, pregou, coisa maravilhosa aconteceu, mas Pedro depois ainda continuou receoso. A Bíblia vai dizer lá, Paulo falando em Gálatas, Pedro quando estava lá junto aos gentios, chegou uma turma lá vindo de Jerusalém, Pedro meio que se recusou, escondeu quase, Pedro queria sair fora para não comer com os gentios. Então, Pedro, infelizmente, ainda tinha essa barreira. Então, dentre os judeus ainda havia essa barreira, essa dificuldade de entender que Deus os chamou também para pregar aos gentios. Então, Paulo, então não foi só o conhecimento, a vontade, a sabedoria de Paulo, mas principalmente o fato de que Paulo realmente entendeu aquilo que Pedro e alguns outros demoraram um tempo para entender. Paulo quebrou todo esse paradigma. Paulo não olhou com um olhar de preconceito, Paulo disse, me chamou para pregar.
me vou aos gentios. Ele fala isso lá em Atos, né, 28. Me vou aos gentios. Estou indo, vou, entendi, fui chamado, estou aqui, eis-me aqui. Esse é o ponto. Então, para nós, isso, gente, isso aqui para nós é algo maravilhoso. As pessoas são chamadas para pregar e fica naquela, vou, não sei. Entenda, Deus te chamou, vá logo, é o que Paulo entendeu. As culturas romana e grega que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. É claro que se ajudou. Não vou negar o fato de que o conhecimento de Paulo, o lugar onde ele nasceu, todo esse processo ajudou. Mas não era só isso, tá? Isso que é maravilhoso, mas ajudou muito. Ele plantou igrejas na Galácia, Acaia e Ásia Menor. Olha os lugares que ele plantou a igreja. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Eu termino essa lição dizendo o seguinte: a gente está olhando para o mundo hoje como Paulo olhou na época dele. Um homem, Paulo, usado por Deus, coisas tremendas. Olha quantos cristãos nós temos hoje ao redor do mundo. O que está faltando para a gente? O que não está acontecendo ainda? Que tipo de visão nós estamos tendo? Estamos sendo seletivos demais? Estamos querendo pregar só onde há multidões, grandes ofertas, igrejas grandes, ministérios grandes, grandes convenções, coisas essas que Paulo não olhou para nada, e nada disso. Onde uma porta se fechava, Paulo entendia que Deus estava abrindo outra, não deu aqui, eu prego ali, o Espírito Santo não quer que eu vá aqui, eu vou para cá, o negócio é não parar, estamos sendo testados por Deus. Esse é o ponto. Conclusão. A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência. Então, tudo que você está passando, adquira, veja como um tempo de Deus de aprendizado para a sua vida. Tá? Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Então, estude, leia, pesquise, busque, se oriente. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o evangelho de Cristo. Então, gente, vamos olhar para esse mundo com o olhar de Deus, vamos olhar para esse mundo com os olhos que Deus ali deu a Paulo. E eu fecho essa lição dizendo o seguinte, que nós façamos como Eliseu diz, abra os olhos do moço para que veja. Que a gente faça isso. Abra os nossos olhos como abriu de Paulo, Jesus, para que a gente possa ver. Quando Deus fechou os olhos físicos de Paulo, 3 dias, estava abrindo os olhos espirituais. E que Deus nos faça isso. Nos feche os olhos da incredulidade e nos abra os olhos da fé. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe vocês aí. Um grande prazer, né, estar retornando aqui também com esse comentário aí, com esse subsídio, tá? Tem muita coisa boa de Deus vindo aí. Fica à vontade, desejando contactar-nos, está aí, nosso contato. Querendo a nossa presença física na igreja de vocês para ministrar, pregar, lecionar, o que vocês precisarem, estamos à disposição, tá? Só entrar em contato conosco aí, minha família e eu estaremos aí para dar glória a Deus com vocês, a paz do Senhor. Até a próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.